merecemos toda glória, toda graça, toda. O Rei desceu, sua glória se expandiu, semelhante aos nossos filhos. Ele uma calma que não se abrece, calma, calma, calma. Colossenses 3, todos acharam? Oh, glória. Que diz aí? Portanto, o quê? Portanto, que se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do onde Cristo, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra ou nas que são terrenas, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo o quê? Que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria, pois por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Até aí. Senhor, nós te adoramos e te bendizemos, consagramos a ti as nossas vidas, pois importa que o Senhor seja adorado neste lugar, importa que o Senhor cresça em nós diminuamos. Tem misericórdia de mim, Senhor, usa-me, conforme o teu querer e a tua vontade, que de mim flua apenas aquilo que vem do teu Espírito. Em nome de Jesus, todo valente seja amarrado no abismo, todo mover que não é do teu Espírito seja cancelado, e a ti daremos honra, glória e louvor. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Eis o desafio. Que desafio? O desafio de fazer morrer a natureza terrena, visto que todos os dias a natureza terrena quer assumir o controle. Ela quer sair pela tangente e tomar algum lugar na nossa vida, ou em decisões, ou em emoções, ou em impulsos da carne, mas principalmente para atender os desejos e os prazeres da carne. E o que é desejo? Desejo é aquilo que alguém almeja, é aquilo que provavelmente aquilo que alguém não tem. Aquilo que uma pessoa não tem. Ninguém deseja aquilo que já tem. Certo?
Alguém deseja alguma coisa que já tem? Não. Alguém deseja aquilo que não tem. E os prazeres é o quê? É a dopamina. Os prazeres é o anseio, é a saciedade, a satisfação. A carne e a natureza terrena nossa deseja isso. Deseja ser saciada, primeiramente. E normalmente tem um desejo, e esse desejo vai saciar e atender os seus prazeres. Só que o Salmo primeiro, o salmista vai dizer que bem-aventurado é o homem que... Só quem lê Bíblia. Aliás, quem está lendo Bíblia? Quem lê Bíblia hoje? Você precisa ler a Bíblia. Bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes do seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de noite. Ou seja, está dizendo que o prazer dele está na lei do Senhor. E que da roda dos escarnecedores, do caminho dos pecadores, ele se desvia. Ele não gasta tempo nem com os escarnecedores e nem com pecadores. Mas o prazer dele está na lei do Senhor. Aí eu te pergunto, como que alguém pode adquirir o prazer na lei do Senhor? Como que você descobre um prazer? Como que você descobre que algo é prazeroso? Fala uma coisa aí, Lucas, que você acha da hora e que você sente prazer. Comer. Ótimo. Uma comida boa que você gosta. Hambúrguer. Como que você descobriu o prazer do hambúrguer? Comendo hambúrguer. Fala alguma coisa, Carol. Você, alguma coisa que fala assim, nossa, é muito prazeroso fazer isso. Ouvir música. Eu também gosto de ouvir música. Deixa eu ver. Uma comida que você tem prazer, que a senhora gosta bastante, dona Margarida. Peixe. Ai, é maravilhoso. Dependendo de quem faz, então. Peixe com coco, né? Com leite de coco. Ai, ai. Como que você descobriu que isso era prazeroso? Existe alguém dizer, nossa, isso é tão bom, isso é tão prazeroso, sem experimentar? Como que você vai descobrir o prazer na lei do Senhor sem se aprofundar na lei do Senhor? Como que você vai descobrir o prazer da lei? Se você não ler e ao praticar, você descobrir que existe um fruto da sua prática em obedecer à lei do Senhor. Por isso que o salmista fala, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medite de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, ele dá frutos. Porque ele medita, porque o seu prazer está na lei do Senhor. Ele descobriu esse prazer. Ele é uma árvore frutífera. Então, a natureza terrena, foi a natureza da qual nós nascemos. E automaticamente, quando nós começamos a ter um pouco de juízo, já quando crianças, nós começamos a nascemos de certa forma com uma certa inocência. Toda criança nasce dessa forma. Nasce ou não nasce? Nasce. A criança não vê maldade.
Quando a Bíblia fala que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, é porque todos nós nascemos no pecado, isso é fato. Mas a criança, quando ela nasce na sua inocência, no seu Éden quase que particular ali. Porque não há maldade. Por isso que um crime bárbaro, um crime hediondo, um crime cruel é o aborto. E para mim, uma pessoa dizer que é cristão e ser a favor de aborto, ela não crê na Bíblia. Ela não sabe o que é o Evangelho, porque ela é a favor do aborto e diz que crê na Bíblia, só que na própria Bíblia diz que ele morreu, ele derramou sangue. Entenda bem, o fato de Cristo ter morrido na cruz não significa que ninguém precisa dar cabo de sua própria vida. E ninguém precisa matar ninguém. Ninguém, na verdade, tem o direito de matar ninguém. Essa que é a verdade. Porque, então, toda criança nasce naquele Éden, naquela inocência, naquela pureza de coração. Ao passar do tempo, pelo meio que, principalmente se ela, dependendo do meio a qual ela convive, ela começa a ser tendenciosa e começar a ter tendências para o pecado mesmo. E ela começa a aprender coisas. Eu fico impressionado quando muitos pais têm o prazer de muitas vezes ver uma menininha que ainda é bebezinha, o prazer de ver rebolando, dançando umas músicas nada a ver, falando palavrão. Ai, que bonitinho! E ela começa a perder essa inocência. Então é muito triste ver muitas vezes as nossas crianças, no modo geral, ter essa tendência, porque outras pessoas que vivem com a sua natureza terrena aflorada até o último, até o tutano, e começa, não contente em viver totalmente a favor dos seus prazeres e desejos, vivendo com a sua natureza terrena, ainda não contente com isso, ainda induz pessoas, crianças, a viverem desta forma também. É triste quando nós vemos as pessoas querem viver do jeito que querem ser isso, querem ser aquilo, não binário, não coisado, não nada, não negociado, seja o que você quiser. Seja, a pessoa queira ser o que ela quiser, mas não contente com isso, querem induzir, querem impor, querem fazer com que as crianças que ainda não têm as suas faculdades mentais totalmente, não têm ainda um domínio de decisões para tomar decisões, querem fazer com que as crianças possam... Meu Deus, tinha uma lei aí que queria já aprovar crianças adolescentes com 13, 14 anos a mudar de sexo. Sangue de Jesus tem poder. O que é isso? É natureza terrena. É natureza que não foi morta. Pelo contrário, entregou as suas próprias paixões, como está escrito em Romanos capítulo 1. Nós, ao invés de nos entregarmos para a nossa natureza caída, pelo contrário, nós, como está escrito, devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, porque nós fomos batizados nas águas, mas fomos batizados pelo Espírito Santo e nós nascemos de novo. Então, você que tem filho, você deve ensinar a palavra de Deus, sim. Deve. A primeira pessoa que você tem que pregar não é ninguém de fora, não. É pregar para o seu filho. É pregar o evangelho para ele. É pregar as boas novas da salvação para ele. Filho, você precisa ser salvo. Você precisa ser liberto. Você precisa aceitar Jesus, viu? Você precisa saber que se você não aceitar Jesus, tem um outro caminho te esperando. Você precisa entender que você precisa aceitar Jesus.
Não, mas meu filho, não pense que... Ah, meu filho nasceu na igreja. Não, não vem com essa, não. Filho de peixe, peixe não é. Filho de crente, não é crente. Filho de salvo, não é salvo. Não se torna salvo. Não é por osmose, né? Não, nasceu na casa de quem os pais são salvos. Então, como é que fala? Ele é tipo café com leite, né? Não, não vem com essa, não. Se você não pregar o evangelho para os teus filhos, o diabo está à porta para querer ceifá-los, mas não vai ceifar criança nenhuma nossa, não vai tocar nos nossos filhos, não vai tocar nessa geração, porque enquanto houver na igreja aqui, enquanto Jesus não voltar, significa que nós temos uma missão a cumprir: pregar o evangelho, fazer morrer a nossa natureza terrena, viver pela fé, viver no Espírito e pregar as boas novas para os cativos. Amém. Amém. Fazer morrer a vossa natureza terrena. Então não vive para os seus desejos. Nosso desejo é contra nós. O que Deus falou para Caim? O teu desejo é contra ti, cumpre a ti dominá-lo. O seu desejo é pecaminoso. O teu desejo tem uma tendência para a carne. Então não supra os teus desejos. Não supra os teus prazeres. Quem é casado, você já sabe que você tem uma escala para você cumprir. Quem é casado aqui? Levante a mão, quem é casado. Lincoln, não se abstenha não, você é casado. Patrícia, não se abstenha, vocês são casados. Os que estão esperando, esperem no Senhor. Os que estão casados, você tem uma escala para cumprir, meu filho. E o casamento, ele tem uma única coisa que diferencia dos solteiros. Tem ou não tem? Solteiro pode beijar na boca? Eu vou falar, deixar as coisas bem claras. O solteiro pode beijar na boca de quem ele está namorando? Poder pode. Ele pode ter relação sexual com outra pessoa? Quem é solteiro? Pode ou não? Pode ou não? Pode? Quem é solteiro? Não, não pode. E quem é noivo? Pode ou não? Também não, porque noivo, na via de regra, o noivo é solteiro ainda. Mas e o casado? Pode. Porque quem abençoou? Deus. Quem fez o sexo? Foi o diabo, né? Deus fez o homem assim, ó. Não mexe com essas coisas, não. Você resolve aí. Não. Deus. Deus criou o corpo do homem e da mulher com todas as suas terminações nervosas, com todas as suas áreas sensíveis do corpo. Foi Deus que criou desse jeito. Então, os casados precisam cumprir as suas escalas. Ponto. E se você não cumprir a sua escala, Deus está se desagradando de você. Como assim, pastor? Sim. Deus está se desagradando de você. Está na Bíblia isso, pastor? Porque tem gente que só se tiver na Bíblia, então eu obedeço. Tem que provar, né? Está na Bíblia. Vá ler 1 Pedro, capítulo 3. Coabitai, vós, maridos, coabitai com as vossas esposas, com entendimento, tratando elas como vaso mais frágil, para que não sejam impedidas suas orações. Olha como é sério isso. Então, você precisa entender que a nossa natureza precisa morrer. E na minha vida conjugal, ou na minha vida como solteiro,
em todas as áreas da minha vida, eu preciso fazer morrer a minha natureza terrena. Eu preciso fazer morrer. Não é, não, eu vou pedir perdão. Não, é só uma... Não, você precisa fazer morrer. E uma coisa, quando existe morte, é algo que perde a inatividade. Sim ou não? Você já viu morto andando aí? A não ser aquele filme Os Mortos-Vivos, né? Mas você já viu morto andando? Não. Morto está morto. Só tem um morto que ressuscitou, que não é mais morto, mas ele vive. Do contrário, todos estão aguardando o dia do Senhor. Em algum lugar que a gente também não sabe. Estão em algum lugar e também não estão dormindo, tá? Como alguns pensam. Estão aguardando o dia do Senhor. Todos aqueles quanto amaram ao Senhor e guardaram a sua lei. Então faça morrer a sua natureza terrena, para que naquele grande dia você possa estar com Ele. Nós possamos estar com Ele. No dia que soar a última trombeta e Ele dá a ordem aos anjos para ir aos 4 cantos da terra para buscar e para, como diz, né, para fazer a seara do Senhor. Amém. Esse é o desafio diário de você e eu. Vivemos na terra, mas não pertencemos a ela. Entender que não pertencemos a ela. E entender que todos os dias nós precisamos fazer morrer. Não é dar um jeitinho, não é fazer remendo, não é passar um pano, é fazer morrer a natureza terrena. Amém. Então, existe um prazer na lei do Senhor, existe um prazer em viver na presença de Deus. Existe um prazer em estar na presença de Deus. Existe um prazer no pecado? Seja sincero, existe um prazer no pecado, sim ou não? Existe um prazer no pecado? Existe. Existe sim ou não? Tem gente na dúvida. Existe um prazer no pecado, sim ou não? Existe. E o prazer da lei de Deus? Se não houvesse prazer no pecado, a Bíblia não falava isso. Existe um prazer. Mas é um prazer que aprisiona. É um prazer que aprisiona e é um prazer que você leva muito mais de você do que você pode ter. Toma muito mais de você. E o roubo e a destruição que causa na vida das pessoas é muito maior do que o prazer que ela sente no pecado. É muito maior. Só que tem o prazer da presença, tem o prazer da santificação, tem o prazer da lei do Senhor. E esse prazer não nos torna reféns, não nos faz prisioneiros, porque Deus não tem prazer e nem tem interesse em prisioneiros. Pelo contrário, o Senhor nos faz livres, nos faz ter prazer na sua presença, nas suas leis, e nos faz ser livres para a sua glória. Então, a diferença é clara. Um tem prazer, mas é um prazer tão passageiro que começa a trazer uma prisão tão grande que a pessoa, de repente, começa a virar um dependente. E dependente, que ela não consegue mais viver sem aquilo, e de repente já está numa bola de neve, numa prisão demoníaca. Mas o prazer da presença, pelo contrário, nós descobrimos o prazer da presença
E pelo contrário, nós nos tornamos livres. Nos tornamos cada dia mais parecidos com Ele. Descobrimos o prazer que nos reveste do seu Espírito, que nos fazem dar em novidade de vida, que nos faz entender o que é de fato a vida. Nos faz desfrutar do que é verdadeiramente viver na presença de Deus, sentir a sua presença, sentir a presença do próprio Deus junto com você no teu quarto de oração. Quando você faz a tua oração, de repente, o mesmo Deus que se manifesta aqui começa a se manifestar lá no teu quarto de oração, e de repente você começa a ser revestido dessa glória, e aquilo, a angústia, os anseios da sua alma, os medos, as dores, elas são supridas enquanto você sente prazer na presença. Ao mesmo tempo, a presença está te curando, te sarando, te suprindo. É isso que acontece. É a mulher samaritana, né? É o espaço que, na verdade, porque o prazer, a dopamina é a sensação de saciedade, né? E já foi descoberto que existem pessoas viciadas em dopamina, que é a droga que o nosso próprio corpo, a química que o nosso próprio corpo produz quando nos dá sensação de saciedade. Estamos satisfeitos, sabe, prazer? Só que, ao mesmo tempo que nos dá prazer, é o anseio da nossa alma querendo preencher um vazio. E um espaço, né, na verdade, que esse espaço só pode ser preenchido com Jesus. A mulher samaritana na beira do poço, o próprio Jesus falou, você teve 5 maridos e esse que está com você não é teu. 6. Só que havia um 7º, que estava ali na beira do poço diante dela e queria saciar a sede dela, a sede que não era de água. Porque diante daquele cenário todo, ela foi saciada da sede, o espaço que havia dentro dela foi preenchido com Jesus, e o cântaro ficou lá, de repente a água que era tão importante que a qual ela foi buscar não era mais importante, e ela volta para casa maravilhada. Porque o espaço que havia e que durante tantos anos ela quis suprir, foi suprido naquele dia. Então, tem um espaço que só Jesus pode preencher na nossa alma. Tem um prazer que existe na nossa alma e que, na verdade, nós podemos comer uma comida. Os que são casados podem se relacionar sexualmente com seus maridos, suas esposas, e você sente prazer nisso. Mas, na verdade, o maior prazer, e não existe prazer maior do que a presença de Jesus. Não existe prazer maior. O prazer da presença. E enquanto eu estou falando aqui, eu sinto a presença, eu sei o que eu estou falando. Eu sei daquele dia que nem orando eu estava guardando, fazendo uma guarda ali, guardando uma porta, quando de repente a presença de Deus veio como um abraço e me abraçou. E desde então, todos os dias pela manhã, quando eu oro, quando eu busco a presença dele, eu sinto esse mesmo abraço. Esse é o prazer que você precisa descobrir. E que talvez alguns de vocês já até descobriram. E sabem do que eu estou falando. Mas eu quero te dizer, não é algo que você consegue se acostumar e deixar de lado, não. Todos os dias é um prazer novo. Todos os dias é uma experiência nova. Todos os dias é uma experiência, uma marca nova que ele quer colocar nova. Todos os dias é uma natureza terrena que ele quer fazer morrer todos os dias em nós.
e nos fazer cada dia mais descobrir o prazer dos céus, porque quando você ora ali, mesmo na terra, mesmo ali no teu quarto, você se dobrar, e se você quebrantar no teu coração, você descobre o prazer da presença, e de repente não é mais um quarto qualquer, o céu desceu ali, e você está diante da presença dele. Amém. Então, como que a gente faz morrer a natureza terrena? Então, pastor, qual é o X da questão? Eu já desentendi o prazer da presença, o prazer de estar com Ele, o prazer da lei do Senhor, o prazer de obedecer a Ele e ver as recompensas e os frutos da obediência. Já entendi. Mas e como que a gente faz morrer a natureza terrena? Como que a gente faz morrer a natureza terrena, Carol? Como que a gente faz morrer a natureza terrena, Gabriel? Gabriel, Ana, Alana, Falmer, Presbítero, Lincoln, Cris. Como que a gente faz morrer a natureza terrena? Para uma coisa morrer, precisa matar, né? Nossa, o pastor está falando em homicídio nos cultos. Está falando em assassinato. Fazer morrer a natureza terrena. A primeira coisa que a gente precisa fazer é não enfeitar pecado. É não enfeitar. Entenda bem. Entenda bem. O Adão caído, o velho homem, ele não precisa ser enfeitado. Ele não precisa ser enfeitado. Ele precisa morrer. Ele não precisa fazer como é que fala? Uma cirurgia de estética. Ele não precisa fazer, não é necessário, não precisa fazer no Adão caído, no velho homem. Vamos fazer assim, como é que chama aquele negócio facial? Que vocês chamam aí? Harmonização facial no Adão caído. Vamos fazer uma harmonização, né, para melhorar a cara do velho homem. Vamos fazer uma lipo na cara do velho homem. Não é. Pecado não foi feito para enfeitar. Velho homem não foi feito para ser enfeitado. Velho homem foi feito para morrer. Na verdade, ele existe para morrer, ele precisa morrer. Então eu não preciso, não posso enfeitar as coisas. Eu não posso enfeitar a pecado, não. É assim. Sabe aquela coisa da gente não entender que existe um peso e na verdade passar um pano? Não é tão grave assim, né? Sabe aquela coisa? Eu tenho um problema. Lembra que o pastor falou aqui? Problema é problema, pecado é pecado. Pecado é abominação. Ah, não é nada demais. Não, é tudo demais, sim. É abominação diante do Senhor. E nos afasta, e pode nos afastar de Deus, se nós permanecemos. Abra sua Bíblia em Jeremias 2:11. Deixa eu até deixar marcado o Colossenses aqui. Jeremias Jeremias 2:11. Rapaz, que não chegava no Jeremias na minha Bíblia hoje. Jeremias 2:11. Todo mundo achou? Quem achou diz amém.
Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isto, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. É Deus dizendo para Jeremias, através de Jeremias, para o povo, eles trocaram o Rei da Glória, a fonte de águas vivas, e pior, eles trocaram por aquilo que cavaram cisternas que não retêm as águas. Ou seja, em outras palavras, o que Deus estava dizendo para o povo? Eles me trocaram, que eu sou a fonte da água viva, e trocaram por uma coisa que mal consegue reter as águas. É uma cisterna furada. É algo que eles querem que se pareça comigo, mas não tem nada a ver comigo. Porque somente eu sou a fonte da água viva. Só a água viva significa todo o suprimento, toda a saciedade que o homem pode ter está em Deus. Então, quando ele troca, ele está falando ali, eles trocaram, cavaram cisternas para que retesse as águas, mas está furado, porque na verdade eles trocaram a mim, e tudo aquilo que é suprimento, saciedade, prazer, toda a fonte da vida, ele só pode ter em mim. Então, quando eles trocaram, não tem nada. É como se eles trocaram e quiseram ter aquilo que eles tinham comigo. E aí vem aquela coisa, né? As pessoas querem andar longe de Deus e querem que Deus abençoe. Elas querem andar longe da presença. Não, eu quero andar pecando, quero viver do jeito que elas querem. E muitas até, cada coisa que a gente ouve que eu fico assim, de cabeça em pé, como presbítero. Não, tem coisas que a gente ouve que até é perigoso nascer cabelo na cabeça do presbítero e do Zé Carlos junto. Não, eu tô falando sério, eu tô brincando assim, mas eu tô falando sério, porque tem coisas que a gente ouve, gente vivendo do pecado deliberado. Tem uma mulher aí que eu nem quero falar o nome, mas ela tá vivendo assim na prostituição. Alguns até sabem de quem que eu já tô falando. Na prostituição, que fez uma cirurgia na língua. Sem citar nomes. E na cabeça dela, Deus ama ela e ela vai pro céu ainda. Olha só. Rapaz, que evangelho diferente esse, né? Interessante. E aí as pessoas querem viver longe da presença de Deus. Você acha que isso não vai ter consequências? Vai, claro que vai ter consequências. A primeira delas vai ser no próprio corpo. Porque quem vive com prostituição deliberada dessa maneira, o primeiro sinal é o corpo começar a sofrer. É onde está Deus? Eu falei aqui de uma situação que aconteceu com o Billy Graham, que na época do 11 de setembro, né, das Torres Gêmeas que foram derrubadas e tal, e aí foram questionar ele e tal, como assim? Cadê Deus no meio dessa situação, essa calamidade que aconteceu e não sei o quê? E ele falou assim, quando Deus nos abandonou, cadê Deus? Né? E aí ele fala, nós deixamos Deus quando nós permitimos o casamento liberal, homoafetivo. Nós permitimos isso, como Deus permitiu que isso acontecesse quando nós tiramos o ensino cristão no meio nas escolas, quando nós deixamos os princípios, quando nós liberamos o aborto,
Quando nós liberamos, fizemos a legalização das drogas, nós abandonamos, nós expulsamos Deus deste país, foi isso que ele disse. E aí as pessoas querem viver a bênção de Deus, vivendo no pecado deliberado. Não, pecado não é para ser enfeitado. Nesta noite eu quero te denunciar e te dizer, pecado não é para ser enfeitado. Velho homem é para morrer. É para morrer e ser massacrado, queimado na fumaça, no jejum, na oração, na renúncia de todos os dias. E não é que ele está, ai não, o sangue de Jesus tem poder, mas ai, queria muito. Não, faça morrer a sua natureza terrena e se dobre diante do Rei dos Reis e Senhores e entenda que tudo isso é laço do inferno, da carne para nos derrubar. Então, é para morrer. Não é para enfeitar, não. Né? Não tem nada de enfeitar. Não enfeite. Não enfeite. Um bolo todo enfeitado, todo decorado assim. Você olha, você come com os olhos, né? Mas e se eu disser para você que dentro dele tem veneno? É mais ou menos isso. É algo que é extremamente destrutível, mas está muito bem enfeitado só para que as pessoas possam comer. Mas o dano é horrível, destrutivo. Segunda coisa para fazer morrer a natureza terrena. Você precisa colaborar com a obra do Espírito Santo. Vire-se para a pessoa que está do seu lado. Diga assim, você precisa colaborar. Diga assim, vamos colaborar, né, gente? Vamos colaborar com a obra do Espírito Santo. Já viu aquele ditado? Muito ajuda quem não atrapalha. A gente está atrapalhando a obra do Espírito Santo. A gente quer ser cheio do Espírito. Tem gente que quer ser cheio do Espírito vendo pornografia. Tem gente que quer ser cheio do Espírito, falar línguas de fogo, mas da mesma boca é amargura, é murmuração, é palavrão, é maledicência até dizer chega. Como que vai ser cheio do Espírito Santo? Você precisa colaborar com a obra do Espírito. É assim que faz a natureza morrer. Qual é a obra do Espírito Santo? Qual é a principal obra do Espírito Santo? Qual é a principal obra do Espírito Santo? Santificação. Santificação, assim, santificação na imagem de alguém. Quem foi o único homem que pisou nessa terra e que foi santo do momento que nasceu até o momento que morreu? E até o momento que subiu? Quem foi a única pessoa que morreu? Que viveu nessa terra? Homem, carne e osso. Quem foi? Não é, mano, a obra da redenção é sensacional. Se tem uma pessoa que eu falar no popularzão, eu pago um pau mesmo para Jesus, mano. Porque ele veio como homem, não foi à toa. E ele permanece como homem, não foi à toa. Justamente para deixar o modelo. O modelo anterior era quem? Quem era o modelo no início, no Éden? Ele pecou. E aí ele nos deixou uma herança de morte pecaminosa. Só que aí veio o segundo Adão, que é Cristo. E ele viveu uma vida santa no caráter e comportamento e na sua essência, para nos deixar uma outra herança, na qual o Espírito Santo vem sobre nós e habita em nós.
É um negócio tão poderoso que ele habita em nós para todos os dias, até mesmo quando você está dormindo, ele continuar construindo a obra redentora dentro de mim, de você, e construir em nós o Cristo vivo, e construir dentro de nós a santificação. Portanto, colabore com a obra do Espírito Santo. Muito ajuda quem não atrapalha. Diga assim pro seu irmão. Muito ajuda quem não atrapalha, viu? Fala assim, para de atrapalhar a obra do Espírito Santo. Fala assim, você quer ser cheio do Espírito Santo? Quanto tempo você dedicou para ele hoje? Ai, pastor, não tem uns buracos aí pra gente se enfiar, não. Não, essa que é a verdade. Aí você fala assim, não, mas Deus, o Espírito Santo não é Deus poderoso? É Deus. Mas espera aí. É muita folga nossa querer que o Espírito Santo faça tudo, né? Tem a parte que nos cabe. A parte que nos cabe, eu e você temos condições de fazer. Desviar do mal, você tem condições de fazer? Ai, a carne é fraca. Toma vergonha nessa cara, vai. Desviar do mal você pode fazer, sim ou não? José tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. Prova, questão de estudo bíblico. O José do Egito tinha o Espírito Santo morando, habitando dentro dele? Habitando, presta atenção na pergunta. Habitando. Quando que o Espírito Santo começou a habitar dentro do homem? Quando? Vi um monte de... Tem um evento específico que começou isso a acontecer. Um evento. Um evento. Que evento era esse? Pentecostes. Você tá colando da Gabriela, que eu tô vendo, tá? Nem de onda, não. Eu bem tô vendo aqui você colando. E os outros lá atrás só. Eu não se acha também não, Gabriela, que eu tenho uma sua também aqui. Eu tenho uma aqui guardada. O Espírito Santo habitando, né? Em José, o Espírito Santo não habitava. Nessa época, o Espírito Santo, ele vinha, era pontual a maneira que o Espírito Santo usava as pessoas. Ele vinha, usava e se retirava. E aí eu te pergunto, José se desviou do mal da mulher de Potifar? Sim ou não? Ele não só se desviou, ele saiu correndo. E se ele saiu correndo é porque o risco era grande. É verdade. Se ele, sem o Espírito Santo habitando dentro dele, conseguiu desviar, isso significa que é possível para mim e para você. Então, existe uma parte que cabe a você e a mim, que é nos desviarmos do mal, renunciarmos à própria carne, dizer não para algumas propostas, dizer não. Não, dizer não muitas vezes querendo. Então, não, não, eu não quero, eu quero agradar a Deus, eu não vou agradar a minha carne. Então, essa é uma das maneiras de você colaborar. Essa é a maneira de você colaborar com o Espírito, com a obra do Espírito Santo. Então, eu faço aquilo que me cabe e o Espírito Santo faz a parte que só ele pode fazer. Só ele pode fazer. Que é santificar o homem. Porque engana-se que quem
quer vencer o pecado e fazer morrer na força do próprio braço, na força, não. É pelo Espírito Santo. Eu faço aquilo que me cabe, mas o Espírito Santo começa a me santificar diariamente. Diariamente. Certo? Então, nesse quesito, tem a parte que me cabe. Diga assim, tem a parte que me cabe. Como eu colaboro com o Espírito Santo? A parte que me cabe é a parte que cabe ao Espírito e que só Ele pode fazer. Certo? Terceiro, sendo verdadeiro comigo mesmo. Como eu faço morrer a natureza terrena? Sendo verdadeiro comigo mesmo. Seja verdadeiro com você mesmo. Eu tive que me deparar com muitas coisas de mim, comigo mesmo. Como que admita para você mesmo, por mais feio que seja. E essa é uma dura realidade, a gente admitir para nós mesmos, né? Que muitas vezes a gente é orgulhoso. Admitir o que, pastor? Que você é orgulhoso. Que muitas vezes você age por prostituição e mover da prostituição. Que muitas vezes você é mentiroso, né? Você tem que admitir para você mesmo. Eu tenho uma natureza terrena, mentirosa. Eu tenho uma natureza terrena, orgulhosa. Eu tenho uma natureza terrena. Porque não é um pecado aqui, não, é a natureza. É a natureza. É admitir que prostituição não agrada a Deus, né? Não, assim, não é, né? Não, idolatria não agrada a Deus, em nenhum quesito. Idolatria não agrada a Deus, mentira não agrada a Deus, orgulho não agrada a Deus, fofoca, maldizente não agrada a Deus, comportamento ríspido, amargurado, coração endurecido, coração ciumento, ira não agrada a Deus. Vingança, vamos fazer uma militância, não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Seja verdadeiro com você mesmo. O que você é? Seja verdadeiro com você mesmo. E em último lugar, antes disso, você ser verdadeiro com você mesmo, você precisa admitir para você mesmo o que você é. O que você está fazendo. Senhor, eu sei que isso não te agrada, mas eu estou com prazer nisso. Eu sei que isso não te agrada, mas tá tudo bem. De repente vem um mover de prostituição, quando eu menos percebo, eu já estou envolvido naquilo. Eu não transei com ninguém, não fiz nada, mas eu estou envolvido já. Quando eu vejo, já estou dando risada, o meu jeito já mudou, porque eu estou no meio de determinadas pessoas. De repente, quando eu me vejo depressão, eu já menti. E eu quero viver assim. Quando eu vejo, eu já roubei. Quando eu vejo, eu já falei mal dos outros. Quando eu vejo, eu já soltei uma farpa e já feri com as minhas palavras e nem percebi. É admitir para você mesmo. Entendeu? É assim que a natureza terrena morre. E em último lugar, não comparando pecados. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Por que eu estou falando isso? Porque tem, principalmente os religiosos, os crentes modernos, tem pecados, já vai a prateleira, tem um pódio de pecados. Já viu o pódio de pecados? O pódio de pecados tem os que são menos, os que são perdoados, né? E os outros que não, é imperdoado, não perdoa. Os outros que são tolerados. Tem alguns que são tolerados. A gente tolera, né? Não tem nada demais. Os outros não. É a abominação diante do Senhor.
né, o pecado, não, é pior. E eu não sou assim como. Né, eu tava vendo um corte do o pastor Augusto Nicodemos, e ele tava falando de que ele, bem no início, assim, ele era evangelista e saía pregando de porta em porta, sabe? E aí ele ia pregando e falando. E aí chegou num determinado cara, não, mas eu, sabe, os caras que é mais crente do que Deus, e ele falou assim, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu pago as minhas contas, eu sou, né, eu não. Aí ele foi e começou a discorrer, só pegou esse lá, pegou os 10 mandamentos e começou a discorrer. E ele falou assim, e comecei a discorrer conforme a revelação que Jesus havia dado, do mais profundo. Então, amado, entendi. Quanto tempo você dedica para Deus? Adultério. E já falando da revelação profunda de Jesus, porque disse que só de pensar. Então, e aí ele falou assim, que conforme ele ia falando, o semblante do cara ia descaindo. Assim. Porque, de fato, ele se deparou com uma realidade. Não tem ninguém bonzinho. Não, pior é porque assim, não, eu assim, eu pago minhas contas, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa assim, então eu não tô assim, eu não tô assim tão na ralé assim, dessas pessoas que cometem pecado tão grosseiro. Não, não faça comparação, porque todo pecado é abominável diante de Deus. As consequências são diferentes, isso é óbvio. As consequências são diferentes, mas pecado é pecado. Não tem pior, não. Esse a gente até perdoa, a gente passa um pano. Mas esse aqui, eu já vi gente falar que, não, é tão hipócrita, né? Não, bandido, eu já vi da boca de gente dizer, bandido tem que morrer mesmo, tem que ir pro inferno, olha só. Então, se a gente falar assim, bandido tem que ir pro inferno, toda a raça humana tem que ir também. Porque ou todo mundo é salvo, ou todo mundo é alvo da graça, é alvo da misericórdia e da salvação em Cristo Jesus, ou então não tem seletivos, não, negativo. Quer dizer então que o bandido merece ir para o inferno e eu que pago minha. Não, fulano tem não. Negativo. Não tem pecado pior e nem pecado melhor. Tudo é pecado e tudo é abominável diante do Senhor. Então, não tem comparação. Você faz morrer a sua natureza terrena quando não há comparação. Quando você não fica passando pano, não, porque fulano faz um pecado pior. Então, eu tô com um probleminha, algo assim, não é muito sério. Não, é sério sim. E eu e você precisamos tirar da nossa vida. É sério sim. Vamos nos colocar de pé. Se vivemos para Deus, busquemos as coisas do alto. Pensemos nas coisas do alto. Ponto. Se vivemos para o Senhor, então busquemos as coisas do alto. Pensamos. Colabore com a obra do Espírito Santo, meu Deus. Eu não estou falando que você não pode assistir um filme, você não pode, mas o dia inteiro. É triste que eu fiz uma pergunta, quem orou aqui hoje, sangue de Jesus tem poder. Como que a gente quer ser cheio do Espírito? Como que a gente quer fazer morrer a natureza terrena? Como que a gente quer buscar o Senhor? Como que a gente não quer que determinadas sujeiras, coisas façam parte da nossa vida? Como que a gente quer ver a glória de Deus? Como que a gente quer ser cheio da presença, ter contato, ver, entender que colaborar com a obra do Espírito Santo e que Ele faça essa obra em nós e nos limpe e nos trate todos os dias, se eu não busco a Ele?
Não é passe de mágica, não é gênio da lâmpada, não é assim que funciona. Tem a parte que me cabe, colabore com a obra do Espírito Santo. Tem a parte que cabe a mim e a você. Então, qual é a parte que cabe a você? É jejuar, é se santificar, é buscar a presença de Deus todos os dias. É buscar a presença dele todos os dias. Se tem culto na igreja, eu busco. Se não tem, eu busco do mesmo jeito. E eu faço um culto lá na minha casa. Eu adoro a ele. Eu me envolvo todos os dias com ele. Porque se ele é santo, então eu preciso me envolver com aquele que é santo. Logo, se eu começar a me envolver com aquilo que tem a aparência do mal, com aquilo que tem a aparência de sujeira, logo aquela sujeira vai entrar na minha vida e a natureza terrena, o velho Adão, o velho homem vai ser apenas alguém enfeitado, que por fora, como muitos lugares tem aí, a saia da cabeça aos pés, mas por dentro tem a pomagira, a saia da cabeça, o terno, a gravata ali, mas por dentro, por fora, é mamão reinando. Então, eu e você precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena, colaborando com a obra do Espírito Santo, ou buscando, ansiando, não é apenas algo como uma regra, como uma disciplina. Tem dias que vai ser disciplina, mas eu oro e peço para que o Espírito Santo desperte mais em mim e em você fome e sede pela sua presença. Fome e sede por quem ele é. Fome e sede pela presença, pela sua palavra. Comece a orar e denunciar agora. Seja a primeira coisa que você vai fazer, seja verdadeiro com você mesmo. Denuncie agora tudo aquilo que é natureza terrena e que você sabe que tem. Não é que você entende, não, você sabe que tem na sua vida. Você sabe que tem na sua vida. Você sabe o orgulho que tem dentro de você. Você sabe as pontinhas, os laços, a prostituição, a ação de Jezabel que tem dentro de você, a ação de mentira, a ação de arrogância, a dureza do coração, a amargura, a raiva, a ira, a dureza, os ciúmes. Oh, Deus, comece a orar mesmo. Comece a ser sincero. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Crime. Aleluia. Aleluia. Senhor, o Rei da Glória está aqui. Ele quer limpar os nossos corações. Chama Sara. Limpa, Senhor, os nossos corações de toda a natureza terrena. Senhor, nos ajude a fazer morrer a natureza terrena. A gente paga de bonito por fora, mas muitas vezes nós estamos envolvidos. A gente muitas vezes tem uma boca muito boa para julgar as pessoas, mas não conseguimos julgar a nós mesmos. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, mas misericórdia mesmo, Senhor. Misericórdia mesmo, porque nós carecemos e somos almas da sua misericórdia. Oh, aleluia, santifica o nosso coração. Nos faz entender e colaborar com a tua obra, Espírito Santo. Oh, rebanecalalamaçote, ocorelalebalas, ribique, chovalabasuque, jebalais. Oh, meu Deus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor. Nos ajude a fazer morrer a natureza terrena, que muitas vezes grita dentro de nós.
Nos ensina, Senhor, nos ensina, nos ensina, Jesus, nos ensina. O Senhor, não nos deixe, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos tira todo desejo da carne, todo desejo de querer enfeitar o velho homem. Oh, o velho homem para morrer, é para ser crucificado na cruz. Oh, aleluia! Nós fomos crucificados com Cristo, de modo que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ore mai que obedeço de um carne. Ore babacene malai. Sim, Senhor, liberta-nos nesta noite de toda a natureza terrena que quer, Senhor, ser estabelecida. Em nome de Jesus, nós não fomos feitos para conviver mansamente com o pecado, para conviver ali de forma tranquila com o pecado. Não, ele tem que sair da nossa vida. Eu não vou conviver tranquilamente com o pecado na minha vida. Vai sair o orgulho, a prostituição, a mentira, o engano, a murmuração. Oh, oh, meu Deus. Aleluia. Que seja o teu lugar. Quando minha voz eu posso me calar.
morrer a vossa natureza terrena. Pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. Crie em nós, Senhor. Crie em nós, Senhor. Aleluia! Prazer morrer a natureza terrena. Oh, colaborar com as obras do Espírito. E Ele tem obra para a obra dele, aquele que é fiel, aquele que começou a boa obra, é fiel e poderoso para terminar. Aleluia! Aquele que começou a boa obra é fiel e poderoso para aperfeiçoá-la. Você que nos assiste, ele é fiel para aperfeiçoar. Então somente colabore com a obra do Espírito Santo na tua vida. Colabore. Seja um colaborador da obra do Espírito Santo. Não seja um atrapalhador. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que essa obra, que você faça morrer, que você se desvie do mal. Que você não se assente em roda de escarnecedor e nem fique lá no caminho dos pecadores. Mas o teu prazer seja na lei do Senhor. Em nome de Jesus. E dessa forma você vai dar muitos frutos. Amém.